Olá, senhoras e senhores, me chamo Leonardo Gomes da Silva e sejam bem-vindos ao nosso período letivo especial da UFRJ, também conhecido como PLE. O que nos traz hoje aqui seria uma aula de lipídios, essas moléculas tão discriminadas, ao longo da história. E a gente vai falar um pouco sobre elas, quanto elas são importantes, quanto elas são necessárias para a nossa dieta, enfim, para a nossa vida. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu chamar aqui a nossa apresentação do começo, sempre. A aula de hoje eu dedico a uma pessoa muito especial, uma pessoa que me colocou aí, digamos assim, no mundo da ciência, Seria a minha orientadora, pessoa que mora aqui, no meu coração, professora Marílvia Dança, de Alencar Petretsky. Esse seria o nome que ela usava lá na época, quando ela era minha orientadora. Enfim, Marílvia, beijo para você. Essa aula é em sua homenagem. Então, seguindo adiante, vamos falar sobre eles, os lipídios. Quem são essas moléculas volumosas, Essas moléculas que são extremamente diversificadas, essas moléculas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa nutrição. Moléculas essas que eu vou apresentar para vocês agora. Antes de mais nada, digamos que dentro desse conceito geral de lipídios, elas são um grupo muito diversificado, muito heterogêneo de substâncias amplamente distribuídas no reino animal, no reino vegetal. A principal característica dessas moléculas é a sua insolubilidade, ou seja, são moléculas pouco solúveis no meio aquoso e bastante solúveis em solventes orgânicos apolares. Então, dessa forma, vão apresentar uma escassa polaridade, ou seja, são moléculas extremamente solúveis em solventes hidrofóbicos, em solventes com grandes cadeias de carbono. Aliás, porque são moléculas que têm grandes cadeias de carbono, são bastante volumosas. Sua importância biológica nos dá uma série de funções associadas aos lipídios. As duas principais funções dos lipídios são componentes de membranas celulares, algumas classes de lipídios representadas pelos fosfolipídios, pelos glicolipídios, são lipídios de membrana. Já aqueles lipídios para a dieta, aqueles lipídios dos quais nós obtemos energia em momentos de inanição, momentos onde você não se alimenta, deveria ser assim pelo menos. Esses são os de reserva energética, representados pelos acilgliceróis, pelos triglicerídeos, disglicerídeos, monoglicerídeos ou triglicérides, enfim, tem uma série de nomes aí na literatura que representam essas moléculas. Tem a função hormonal, representada pelos lipídios esteroides. Tanto se fala a respeito da molécula do colesterol, demonizando essa molécula, mas sem ela você não faz os hormônios esteroides, hormônios esses que diferenciam na natureza machos e fêmeas, hormônios esses que são extremamente importantes em momentos do desenvolvimento celular. São impermeabilizantes, na classe das ceras, de modo geral, são lipídios, que tem essa função de impermeabilizar. Os antioxidantes, associados inclusive a maior longevidade, a prevenção do envelhecimento, essas moléculas representadas pelas vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina E. São isolantes térmicos, quem mora aí, os animais que moram em regiões muito afastadas da linha do Equador, geralmente nos polos, pinguim, urso polar, leão marinho, eles têm uma capa de gordura que sem elas eles não conseguiriam sobreviver nesses ambientes inóspitos onde a temperatura é muito baixa, temperaturas de menos 15, menos 20, menos 30 graus. Quem consegue sobreviver num lugar desse sem uma grossa camada de pelo, dupla camada de pelo, e por baixo aí da pele essa grossa camada de lipídios. Temos representado por eles a função digestiva, chamados sais biliares. Quem não sabe que a bile é feita basicamente de estruturas que são lipídios também, Estruturas essas que servem para dar solubilidade ao lipídio que você come, Transformar gotas grandes de lipídios em gotículas extremamente pequenas, chamada emulsificação dos lipídios. Isso é feito pelo próprio colesterol, falei besteira, pela bile, e o bom e velho etc, que diz que ainda tem um monte de coisa relacionada ao lipídio. Seguindo adiante, essas moléculas elas são
divididas, né, e separadas em diversas classes de acordo com a sua estrutura. Então, em relação ao grau de saturação, ou seja, da presença de ligações na cadeia, ligações carbono-carbono, elas podem ser, digamos, lipídios classificados como saturados, porque só tem ligações simples na sua cadeia, carbono ligado a outras moléculas com ligações simples, ou podem ser insaturados com uma ligação simples, então seriam monoinsaturados, ou com diversas ligações simples não, né? Ligações duplas, perdão, né? Monoinsaturados com a presença de uma ligação dupla ou poliinsaturados com a presença de várias ligações duplas ao longo da cadeia. Elas podem ser de cadeia lateral linear, ramificada, cíclica, hidroxilada. Em relação ao número de carbonos de cadeia par, de cadeia ímpar, isso tem um resultado na metabolização dessas moléculas que é extremamente importante, porque moléculas mais de cadeia par segue uma via de degradação lá durante a beta-oxidação, enquanto a de cadeia ímpar tem um desviozinho e tal, um passo a mais, digamos assim, quando ele for de cadeia ímpar. Em relação ao número de carbonos, elas podem ser lipídios de cadeia curta, média e longa, né, com esse número de carbonos aí para cada uma delas que está sendo mostrado no slide. Curta de 2 a 8 carbonos, média de 8 a 14 e de cadeia longa acima de 14 carbonos. Isso na dieta também faz diferença, você se alimentar de lipídios de cadeia média e longa ou de lipídios de cadeia curta, né? Faz bastante diferença quando vocês verem a aula de gestão, né, de lipídios. Em relação à necessidade da dieta, segue também aquela linha que nós vimos do aminoácido. Eles podem ser essenciais quando você não é capaz de, através do seu aparelho celular, sintetizar esses lipídios. Eles podem ser não essenciais quando eles são sintetizados, né? Então os essenciais você tem que obtê-los a partir da dieta para que você possa então fazer, né, desmontá-los, montá-los de novo, enfim, né? Tem uma linha, uma via, perdão, do metabolismo para que você consiga depurar, para que você consiga consumir de forma celular esses lipídios. Quando você olha os ácidos graxos, você diferencia esses ácidos graxos como saturados e insaturados, isso vai fazer uma grande diferença em membranas compostas por esses lipídios ou estruturas compostas por eles. Por quê? Porque quando um lipídio é saturado e você percebe que a não presença, digamos, de ligações duplas, né, na cadeia do lipídio, você faz com que essa estrutura seja uma estrutura reta. Enquanto na presença da dupla ligação, onde tem a dupla ligação, é a cadeia, né, do lipídio, o chamado ácido graxo, digamos assim, ou seja, a região apolar do lipídio, ele faz um ângulozinho. Então você passa a imaginar o seguinte, uma membrana repleta de lipídios de cadeia saturada, então ela acaba se compactando bastante, enquanto você tem lipídios, uma maior concentração de cadeias insaturadas, essa membrana começa a ter mais espaço entre essas cadeias de hidrocarbonetos aí formados, né, pela região apolar, e você tem uma maior distância, digamos assim, entre as cadeias, né, desses lipídios. Isso tem uma implicação na estrutura como um todo. Eu vou chamar a nossa animação aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Na nossa animação, a gente mostra aqui, né, as diversas funções desempenhadas por lipídios. Tem lipídio de membrana, lipídio de reserva, né? A gente falou sobre isso. Em relação aos chamados ácidos graxos, né, a gente tem, na verdade, essa cabeça, né, do lipídio, com essas caudas, né, de ácidos graxos, como eu falei para vocês, saturados e insaturados. A forma estrutural mostra essa cadeia enorme de carbonos aqui, ó, aqui com a cadeia do triglicerídeo, né, de forma saturada e de forma insaturada, essa quebrinha aqui, fazendo com que a cauda do lipídio tenha um ângulo, né, esse ângulo formado aí. Então, em relação ao ácido graxo, você tem essa cadeia, essa cabeça contendo a molécula de glicerol. Glicerol esse, né, que vai parar lá no metabolismo dos carboidratos, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Os ácidos graxos e as ligações éster que ligam cada ácido graxo à molécula de glicerol, como está sendo mostrado na nossa estrutura aqui. Para que você sintetize um triacilglicerol, ou uma molécula de lipídio neutro, né, a gente vai chamar isso de lipídio neutro, você tem uma reação na qual ocorre uma desidratação para essa ligação fosfodiéster aqui, tá? Essa ligação éster aqui. Seguindo adiante, né, a gente percebe que cadeias de lipídios saturados são só cadeias retas, né? E você, só pela presença das duplas ligações, você pode fazer uma classe diferente de lipídios. Então, já é bastante diversificado só pelo fato de você ter ligações
saturadas ou insaturadas nessa cauda, né, nesse tail do lipídio aqui. Né? E, obviamente, diversas são as formas pelas quais essas cadeias se organizam na presença dos ácidos graxos aí. Como eu disse para vocês, a presença ou não de insaturações na cadeia de lipídios podem fazer com que você tenha estruturas mais fluidas e estruturas mais rígidas. Então, se você olhar, por exemplo, do seu lado direito aqui, o que nós estamos representando seriam os lipídios que compõem um bloco, sei lá, de manteiga. Por que ela é sólida? Por que ela não se encontra num estado mais fluido, mais líquido? Porque grande parte dos lipídios que formam, né, esse bloco de manteiga são de lipídios de cadeia saturada, ou seja, sem a presença de duplas ligações. Enquanto que num vidro de azeite, né, de óleo vegetal, o que você tem são vários lipídios ou uma maior concentração de lipídios insaturados na cadeia, formando essa estrutura um pouco mais fluida, como está sendo mostrado aqui para a gente. Né? Então, você perceba que quando você sintetiza aqui, né, ou você retira a dupla ligação da cadeia, esse lipídio fica essa cadeia fica mais rígida. A própria membrana celular, né, essa diferença entre membrana mais fluida e menos fluida, tem a ver com essa presença de lipídios ou cadeias de lipídios com duplas ligações. Tá? Voltando aqui, né, à nossa aula, existem vários exemplos de ácidos graxos, né, em relação à ramificação, que eles podem ser ramificados ou não ramificados. Existem vários deles, né? Exemplo de ácido graxo ramificado é o ácido fitânico, né? Um ácido graxo ramificado. Existe uma doença associada ao acúmulo desse ácido graxo, doença de Refsum, eu acho que é assim que se fala, né? Um exemplo aí. Exemplo de ácidos graxos de cadeia hidroxilada, o ácido cerebrônico é um ácido graxo hidroxilado, por exemplo, na sua constituição lá você tem, né? Tem esse nome porque ele é encontrado no cérebro, né? Cerebrônico, mas enfim, você tem essa hidroxilação aí como ramificação dessa cadeia de ácido graxo, né? E enfim, vários tipos de ramificações com diferentes grupos vão fazer com que essa classe de lipídios seja ainda mais diversificada como um todo. Mas a pergunta que vem a seguir é, em função dessa quantidade de cadeias de ácidos graxos, como é que a gente representa um lipídio? Né? Esse slide mostra muito claramente isso daí. O número de carbonos que existe na cadeia do lipídio, sei lá, 12, 14, 16, 18, ele é representado como o primeiro algarismo dessa notação que nós estamos mostrando aí a partir do carbono 1, que é o carbono da carboxila. Tá? Então, o primeiro carbono do lipídio, onde tem o grupo carboxila, é chamado de carbono 1 nessa notação que a gente está mostrando aqui. Aí vem os 2 pontos e depois tem uma série de algarismos que vão representar justamente o número de ligações duplas. Se não tiver nenhuma ligação dupla, é aquele zerinho que vai ali. Se tiver 1, 2, 3 ou mais, é o número que vem em seguida. Nesse caso, se tiver uma única ligação, esse número é 1, como está sendo representado no nosso esquema aqui. E aí, depois, você tem uma notação que pode vir dentro de um parênteses, ou dentro de um parênteses com delta, ou simplesmente com um traço, um delta, um ponto e vírgula, é a posição da dupla ligação na cadeia do ácido graxo do lipídio. Então, nesse caso, como eu disse que tem uma dupla ligação, eu tenho que dizer onde está essa dupla ligação, e nesse caso, no carbono de número 9. Então, esse lipídio representado como 18, 2 pontos, 1 entre parênteses 9, ou delta 9, ou menos delta elevado a 9, ou simplesmente ponto vírgula 9, é a representação de um lipídio com 18 carbonos, né, com uma dupla ligação na posição 9, segundo essa notação simplificada a partir do carbono 1, que é da carboxila. Existe, obviamente, outro tipo de nomenclatura, que é a partir com 18 carbonos, o carbono de número 18 é o ômega, né? Comercialmente você usa muito isso, então você começa a contar a partir do último carbono, que é o ômega, a gente vai mostrar isso também daqui a pouco, que é o ômega 3, 6 e ômega 9. Né? Vamos mostrar a presença das duplas ligações nesses lipídios de 18 carbonos, que vem de uma classe específica de lipídios muito importante na dieta, muito importante na alimentação. Então, né, o último carbono, como eu falei para você, que é o carbono ômega, né, é o carbono 18, se você contar a partir dali, aquele mesmo lipídio que é representado nessa notação simplificada a partir da carboxila, ele pode ser representado a partir do carbono ômega. Então, como a dupla ligação está no carbono 9, ele seria um ômega 9. Tá? Então, essa presença da dupla ligação, né, no carbono 9, segundo essa notação simplificada a partir do carbono do ômega, né, do último carbono de um lipídio de 18 carbonos.
Então, seguindo adiante, olha só como é que a gente conta. Tá aí a estrutura de um lipídio de 18 carbonos. Se você contar a partir do carbono 1, né, você vem aqui, seria o carbono alfa, o carbono 2 e o carbono beta, a partir, obviamente, da região da carboxila ou do último carbono, que é o 18. Tá? Então, se você contar daqui para cá, seria o carbono 18, ômega 1, ômega 2, ômega 3, até o ômega 9, ômega 10, né? E assim sucessivamente. A partir do carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Como o 9 está no meio do caminho, o ômega 9 também é o carbono 9. Né? Então, se eu pegar na notação comum, o carbono 15 é chamado de ômega 3, porque 15 para 18 faltam 3. O carbono 6 seria o carbono ômega 12, né? Porque faltam 6 carbonos para o último. Faltam do carbono 12, faltam 6 carbonos para o 18. E assim sucessivamente, por isso ômega 3, 6 e 9. Né? O 9, como é o meio do caminho, faltam mais 9 carbonos para o carbono 18, então tem um ômega 9. Tá? Então essa nomenclatura ômega, ela na notação, a partir do carbono ômega, ela é assim, muito utilizada, como eu falei para vocês, em relação à importância desses lipídios com essas duplas ligações, lipídios esses incorporados na dieta como lipídios, digamos assim, mais saudáveis, né? Como a indústria bate nessa tecla, enriquecendo inclusive vários dos alimentos que não os têm com esses lipídios, com essas duplas ligações. A gente vai falar disso numa aula de metabolismo, quanto isso é importante para a gente. Mas tem uma tabelinha aqui na nossa aula que a gente mostra mais ou menos como isso está associado em relação a doenças cardíacas ou alimentação, em relação também à presença nos exames de sangue, né, ômega 3, 6 e 9, nas moléculas, digamos assim, na constituição dessas moléculas, o quanto isso é importante quando você vai medir o LDL, o VLDL. Então, tem toda essa história do exame de sangue, a gente vai falar sobre isso também a partir dos slides que vem a seguir. Mas o fato é que na ocorrência de ocorrência natural, esses lipídios têm nomes específicos, né, nomes interessantes que tem muito mais a ver com a origem deles durante a sua descoberta. E esses lipídios de ocorrência natural, eles vão, né, como a tabela está mostrando, de 12 a 20 carbonos aqui. Ó. O 12, que é o ácido láurico, o 14, que é o mirístico, 16, que é o palmítico, 18, que é o esteárico, e 20, que é o araquídico. Os próprios nomes já sugerem de onde esses lipídios foram descobertos ou extraídos, enfim. Né? A história deve falar um pouco mais sobre isso, depois vocês pesquisem aí. Mas do ponto de vista da presença de duplas ligações, ou seja, na forma de lipídios insaturados, o ácido graxo, que é o ácido palmítico, né, ele passa a ser ácido palmitoleico, com a presença, né, de uma dupla ligação do carbono 9, segundo aquela notação que nós observamos anteriormente, lipídio com 16 carbonos e essa presença da dupla ligação. Aquele lipídio que a gente falou agora há pouco nos exemplos anteriores, que é o lipídio de 18 carbonos com uma única dupla ligação do carbono 9, ele é chamado de ácido oleico. Tá? Então a representação dele está aqui de novo, ó, lipídio com 18 carbonos, uma dupla ligação do carbono 9. Aí vem a série, né, que nós falamos sobre eles agora há pouco, que é dos ômegas 3 e ômega 6. Seria a série linolênica, que é o ácido linoleico, 18 carbonos, duas duplas ligações, uma na 9 e uma na 12. E o ácido linolênico, com 3 duplas ligações, 18 carbonos de novo, ligação carbono 9, 12 e 15. Esse aqui é o ômega 3, esse aqui é o ômega 6 e esse aqui é o ômega 9, tá? Ainda tem o araquidônico, né, com esse monte de dupla ligação, lipídio com mais duplas ligações que nós vamos mostrar aqui. Tem 4 carbonos, 5, 8, 11 e 14, lipídio com 20 carbonos. Olha que interessante, tá? Então, nessa série, né, de nomes de lipídios, tem a sistemática, o nome sistemático que faz muito mais sentido em relação à química orgânica, que é essa que está sendo mostrada aqui. Ou seja, com 16 carbonos, nenhuma dupla ligação. Ou seja, hexadecanoico, né, 16 carbonos sem dupla ligação. O esteárico, com 18 ligações, octadecanoico, ou seja, 18 carbonos sem dupla ligações. O araquídico, eicosanoico, 20 lipídios, nenhuma dupla ligação. Aí vem começando a surgir as duplas ligações. O palmitoleico, uma dupla ligação no carbono de número 9. O oleico, 18 carbonos, o octadecenoico. O palmitoleico, o hexadecenoico. E aí vocês podem ler esses nomes, octadecanoico,
octadecadienoico, octadecatrienoico, eicosatetraenoico. Então são nomes estranhos, mas que embora na química orgânica façam muito mais sentido, porque diz o número de carbonos, se tem uma, duas, três, quatro duplas ligações, né? E assim por diante. Então, essa nomenclatura é bastante detalhada para você observar aí. Mas o fato é que, em aspectos nutricionais, como eu havia dito anteriormente, esses ácidos graxos chamados de essenciais, né? Ou seja, a gente não produz, mas eles são obtidos a partir da dieta, né? Que é da série linolênica e linoleica. Esses lipídios são muito importantes para a nossa dieta e fazem muita diferença quando consumidos no metabolismo em relação ao controle, inclusive, da molécula de colesterol, como nós vamos ver daqui em diante. Então, muito interessante você observar essa tabela, porque mostra a fonte de vários desses lipídios, quando eles são saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Essa tabela é bastante rica e interessante, porque em relação a aspectos nutricionais, a literatura vem evoluindo muito a respeito disso, existe uma briga enorme entre especialistas, mas nada é muito, digamos assim, nada é muito para sempre, né? Essas coisas mudam. O fato é que sabe-se, ou a literatura vinha falando, que a alimentação rica em lipídios poliinsaturados e monoinsaturados ela é muito mais saudável do que a alimentação rica em lipídios saturados, né? Isso é um fato. E aí, nossos avós, bisavós, enfim, dependendo da geração que você quando cozinhavam, quando obtinham esses lipídios na alimentação, eles o faziam, basicamente toda a comida, né? Nessa época não existia uma diversidade tão grande desses óleos, né, vegetais industrializados, né? Me recorda, eu sou dessa época da antiga figura do armazém, onde os caras ainda embalavam tudo que você comprava naquele papel, parecido com papel de pão, passava o barbantinho, não tinha um supermercado como ele existe hoje. E aí, quando você ia comprar, não tinha óleo de girassol, óleo disso, daquilo, não tinha, era banha de porco, né? O cara comprava banha de porco, né? Levava, botava dentro de uma lata, derretia aquilo, né? No fogão a lenha, colocava as carnes ali dentro e ali você tirava depois a carne e cozinhava com a banha de porco. Banha de porco é um lipídio que tem, né, 5,1 gramas de lipídios saturados, né? 9 de monoinsaturados e 1,5 de poliinsaturados. Dentro dos óleos vegetais é um lipídio que parece desculpa, o demônio do colesterol, né? O demônio do entupimento das artérias. Mas quem cozinhava com banho de porco antigamente, você não ouvia falar de que morria do coração, né? Esse cara, inclusive, ele vai para o roçado, acorda às 5 horas da manhã, toma um leite de vaca gordo, né? Se alimenta basicamente de comida cozinhada na banha, cozida na banha de porco, frita na banha de porco, enfim, cozinhada, frita na banha de porco. E esse cara pega na enxada, anda o dia inteiro, monta, laça boi, o cara faz exercício físico e não morre por causa disso. Minha bisavózinha, minha avó Maria, que Deus a tenha, ela morreu com 90 e tantos anos e ela não comia comida com óleo vegetal, só com banho de porco, né? Já eu, né, dessa nossa geração, eu uso todos esses óleos que vocês estão vendo na tabela aí e eu tô achando que eu não duro muito não. Para você ver que, na verdade, em relação aos óleos vegetais, você tem poucos lipídios saturados e uma concentração bastante grande de lipídios mono e poliinsaturados. Para você ver que são, diferente da banha de porco, que vem no estado sólido, como eu havia falado lá atrás, os óleos vegetais eles vêm basicamente no estado fluido, no estado líquido, né? Então, é de se esperar que sejam assim por conta dessa concentração de lipídios poliinsaturados e associam isso, né, digamos assim, a uma dieta mais saudável, né? Se isso é verdade ou não, há controvérsias. Mas olha o óleo de coco. O óleo de coco, né, que é tido como um lipídio bastante, é uma fonte de lipídio bastante rica, digamos assim, uma fonte de lipídio bastante rica nutricionalmente, digamos assim. Olha a quantidade de lipídio saturado que ele tem. Se você fosse levar só em conta a saturação, tem muito mais lipídios saturados que na banha de porco. E você toma óleo de coco, cozinha com óleo de coco, a moda das dietas agora substitui o óleo tal pelo óleo de coco, porque o óleo de coco é mais saudável, mais isso, mais aquilo. O fato é que a gente percebe que durante a nossa evolução, nosso organismo está muito mais acostumado a lidar com lipídios saturados, né? Independente das fontes de onde eles vêm, do que com esses lipídios
digamos assim, comercialmente extraídos, industrializados, que são os mono e poliinsaturados. Então, muito cuidado com o que falam para você, porque a gente não sabe, não tem estudo populacional ao longo de 10, 15, 20 anos que diga assim, olha, come isso que isso é saudável, isso não é. Um exemplo claro é o ovo. O ovo já foi o demônio em tempos atrás por conta do colesterol, da quantidade de colesterol, e hoje é tido como um alimento extremamente, nutricionalmente falando, extremamente importante, rico, né? Um alimento muito saudável, né? Fonte de proteína barata, fonte de lipídios, né? Lipídios esses, você está comendo ali uma célula, uma célula primordial, quase que uma célula tronco, né? Aquilo vai virar um pintinho lá na frente. Então, olha só como é que muda, né, essas coisas. Então, cuidado, né, com essas verdades, coisa de site, de internet, a gente não sabe muito bem de onde vem essas informações, mas essa tabela está mostrando aí que a história não é bem assim. Aí vem, então, a sociedade, né, dos cardiologistas, né, sei lá o nome que dá mas falando sobre nutrição e doença cardiovascular. Por que o colesterol foi tão demonizado naquela época? Porque, né, você pegava uma placa arteriosclerótica, né, fazia análise daquilo, aquele entupimento de um vaso, de uma artéria, e o que tinha ali? Colesterol. Né? Basicamente, grande parte do lipídio que tinha ali acumulado era de colesterol. Então, colesterol virou demônio. Né? Comer colesterol, Deus me livre. Evita colesterol não pode, colesterol evite. Mas colesterol é importante para o nosso desenvolvimento, como vocês vão ver em slides posteriores. Mas o fato é que, dessa época, começaram a falar sobre a retirar da alimentação, né, manteiga, banha, e substituir isso por margarina, né, substituir isso por óleo vegetal. E, enfim, tudo isso aí tem uma consequência nos dias de hoje, né, entre você se alimentar com margarina cheio de lipídio, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, que eu não quero entrar muito nesse mérito para não sair muito, mas você perceba que existe uma relação entre, descrita na literatura, entre a alimentação com ácidos graxos saturados, né, de cadeia média, que elevam o nível do colesterol representado pela lipoproteína de baixa densidade, também conhecida como LDL, aquela que você faz no exame de sangue, o chamado colesterol ruim, o colesterol esterificado. Então esse colesterol, né, associado à lipoproteína que o transporta, que faz o transporte lá do fígado para os tecidos periféricos, etc. e tal, então com o meu ácido graxo saturado você eleva o nível do LDL. E percebeu-se que quando você se alimenta de ácidos graxos como ômega 6, né, 6 para 18, 12, uma ligação dupla com uma insaturação de carbono de número 12, ou seja, o ômega 6, você reduziu o nível do colesterol ruim e também abaixava o nível do HLDL. Então, mexia com os dois colesterol. Mas se você se alimentasse do ômega 3, dupla insaturação no carbono 15, no carbono 12 e no carbono 9, você tinha, com esse lipídio poliinsaturado, uma redução drástica, né, nos triacilgliceróis plasmáticos, que reduziam o risco de formação dos chamados trombos, ou seja, daqueles entupimentos da artéria. E se você comer ácido graxo monoinsaturado, né, você reduz o nível do colesterol, ou seja, do LDL, sem que você afete o HDL. Lembrando que o ômega 6, na verdade, ele tem insaturação, ele é poliinsaturado, são duas duplas insaturações, é no carbono 12 e no carbono 9, tá? O monoinsaturado, que é o ômega 9, ele reduz o LDL, né, a lipoproteína de baixa densidade, o Low Density Lipoprotein, né, o LDL, sem afetar o nível do High Density Lipoprotein, que é o HDL, ou seja, que leva o colesterol não esterificado, o colesterol bom. Então, essa tabela de nutrição versus doença cardiovascular mostra isso, que a sua alimentação rica em poliinsaturados, em monoinsaturados e poliinsaturados, melhora um pouco a sua dieta. Tem seu fundo de verdade, mas a gente sabe hoje que o inimigo número 1 não é o lipídio, mas o carboidrato, que nas vias metabólicas em excesso, né, podem formar moléculas como acetilcoenzima A, a gente vai ver isso nas aulas de metabolismo daqui para frente. Existem propriedades físicas, a isomeria geométrica dessas insaturações na cadeia de ácidos graxos. Você perceba aqui que o ácido esteárico, né,
O lipídio com 18 carbonos não tem dupla ligação. A partir do momento que eles começam a aumentar o número de duplas ligações, esses lipídios começam a fazer, né, grandes rotações, né, a fazer essa curva aqui, fazendo com que a distância entre eles aumente. No que isso influencia lá, digamos assim, na fisicoquímica desses lipídios? O fato que sua solubilidade, ou seja, a solubilidade dos lipídios em água, ela é inversamente proporcional ao número de carbonos da molécula. Como o próprio gráfico diz aqui, olha, a solubilidade cai em função do aumento do número de carbonos desses lipídios. Esse é um fato. O fato é que essa solubilidade, né, ela também muda, né, em função da presença de duplas ligações e, consequentemente, pontos de fusão e ebulição vão ser modificados por conta da presença de insaturações nas cadeias de lipídios. Então, quando você tem lipídios saturados, tem muita interação entre as cadeias. Quando você tem lipídios mais insaturados, poliinsaturados, esse número de insaturação diminui a interação entre essas cadeias, fazendo com que você tenha uma maior fluidez dessas estruturas formadas por esse tipo de lipídio. E, consequentemente, né, a diminuição dos pontos de fusão e ebulição desses lipídios em função da presença de duplas ligações. Essa tabela, por exemplo, está mostrando pontos de fusão de ácidos graxos saturados. Ponto de fusão, ou seja, a temperatura onde você muda o estado físico dessas estruturas. No caso do ácido láurico com 12 carbonos, o ponto de fusão é 43,9. O ácido mirístico com 14 carbonos, 54,1. Palmítico, 62. Ou seja, se eu estou aumentando o número de carbonos, você está aumentando o ponto de fusão das moléculas. Certo? Certo. Agora, olha que interessante. Se você colocar duplas ligações na estrutura do ácido graxo, do esqueleto de carbono, nesses lipídios, os pontos de fusão diminuem. Olha que interessante. No ácido palmitoleico, a presença de uma única ligação no lipídio com 16 carbonos faz com que o ponto de fusão, que era 43,9, caia para 0,5. Caramba, né? Que diferença. O ácido oleico, cujo ponto de fusão era de... O ácido com 18 carbonos, o esteárico, né, com 18 carbonos, 69,9, 70 graus, né, ponto de fusão, esse ponto de fusão cai para incríveis 13,4. Se colocarmos mais uma dupla ligação, ele cai para incríveis menos 5 graus. Linolênico, 18 carbonos, 3 duplas ligações, menos 10 graus. O araquidônico, né, que o araquídeo, que era 75,4, isso cai para menos 49,5 por conta da presença das 4 ligações. Olha só que doideira, né? Então, você perceba que a presença de duplas ligações, ou seja, o aumento do grau de insaturação vai interferir, né, diretamente no ponto de fusão e ebulição dessas moléculas. Olha como a fisicoquímica se modifica pela presença dessas duplas ligações. É muito legal. Então, agora falando sobre as classes de ácidos graxos, os triacilgliceróis, triglicerídeos, triglicérides, são ácidos graxos, né, que tem o glicerol, essa molécula, ligado, né, a essas cadeias de ácidos graxos. Ele pode ser, né, com uma cadeia, é o monoacilglicerol, com duas, que é o diacilglicerol, com 3, que é o triacilglicerol, né, com todas essas cadeias derivadas aí, né, o triacilglicerol, o diacilglicerol, o monoacilglicerol, como está sendo mostrado aí nos dois slides. E, consequentemente, né, funções desempenhadas pelos lipídios têm a ver justamente com essas cadeias, né, de ácidos graxos aí. Existe o lipídio de reserva energética. O triacilglicerol é o representante desse lipídio. Quando você come e você vai metabolizar um lipídio e guardar esse lipídio para a dieta mais tarde, você está guardando moléculas de triacilglicerol, tá? Os ácidos graxos que você depois vai decompor, arrancando o glicerol disso, essas vão ser metabolizadas pela beta-oxidação dos ácidos graxos e a molécula de glicerol ela vai ser levada para o metabolismo de lipídios, sendo transformada em dihidroxicetona fosfato e depois como é que é o nome da molécula? Esqueci. Gliceraldeído 3-fosfato, perdão, que vai ser transformada depois em glicose lá na gliconeogênese. Desculpe, isso aí já é a idade, né, chegando, mas enfim. Essas moléculas de reserva energética têm uma função muito importante, que é o isolamento térmico e proteção mecânica. Você vai ver isso, né, nesses animais que moram nos extremos, digamos assim, do nosso planeta, perto dos polos, né, Polo Sul, Polo Norte, pinguim, urso polar, leão marinho. Esses caras eles têm que acumular essa gordura para ter essa proteção térmica e esse isolamento térmico, né, e essa proteção mecânica também, porque esses bichos
quando brigam, se machucam, eles se ferem bastante. Então, com essa camada grossa de lipídios, eles têm, e do pelo associado, eles têm uma proteção mecânica ainda maior. E vamos falar sobre a concentração disso num órgão específico desse animal, coitado desse animal, né? Caçado ao longo da nossa história, ainda hoje em dia, né? Caçado e simplesmente para que você obtenha aquele lipídio que está na cabeça do bicho ali, ó, naquela região que está sendo mostrada. Baleias cachalotes têm um órgão específico onde você tem uma concentração desses lipídios, o chamado espermacete. Isso, na história, caçavam esses bichos, você extraía esse óleo para a indústria, para acender lampião, né, digamos assim. Quando você tinha iluminação pública, que os lampiões eram acendidos com óleo de baleia, né, ficava queimando esse óleo de baleia. A indústria cosmética depois se apoderou disso aí, então você compra lá o cremezinho pro cabelo, espermacete de baleia, é da baleia que vem. E matava esse bicho inteiro, não para o consumo da carne, porque isso não era tradição no mundo ocidental. Enfim, quem come carne de baleia basicamente come perto dos polos, esquimó come carne de baleia, enfim. Mas, bom, a baleia inteira, a quantidade de carne, toneladas que tem de carne, é basicamente para você alimentar aí uma comunidade inteira. E você mata esse bicho e joga a carcaça fora, né? Só para você obter o óleo de baleia. Isso é bastante cruel. Existiam leis que proibiam, depois navios baleeiros, né, que caçavam esses bichos aos montes aí, fizeram com que quase esses bichos fossem exterminados, e agora a gente tem leis de proteção, mas nem todo mundo segue, nem todo mundo respeita. Em relação, ainda falando sobre triacilgliceróis, a presença dessas moléculas na dieta e, consequentemente, a sua dosagem nos exames de sangue. As tabelas que deixam vocês de cabelos em pé, né, elas nos mostram o que seria o normal da presença dessas moléculas diluídas no sangue. Tá? Então, no sangue o que você tem é a presença do triacilglicerol de acordo com a idade, de 19 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49. Então essas moléculas de triacilglicerol aí, mostradas do jeito que vocês estão vendo aí, elas na verdade têm concentrações associadas a homens e mulheres. E quando você vai ver o exame de sangue, os especialistas tentam mostrar a concentração de triacilgliceróis dentro dessa faixa, né, se está acima ou abaixo. Né? Agora a gente tem que levar em consideração o seguinte, presta muita atenção nisso. Digamos se você tem uma faixa etária aí na fase adulta, vou chamar de 30 a 39 anos, se você é homem, a faixa em miligramas por decilitro normal é entre 57 e 250. E para mulheres, 45 e 170. Você vê que é permissível um pouco mais, uma concentração maior de lipídios nos homens do que nas mulheres. Essa concentração aumenta em relação à idade, e à medida que você vai envelhecendo, né, você diminui. Então o seu pico está aqui na sua faixa de adulto. Óbvio, né? Isso é uma curva que leva em consideração o comportamento populacional, mas não leva em consideração as variações genéticas individuais. Não necessariamente o indivíduo que tem, né, um valor de colesterol próximo do limite, que é 250 para homens e 170 para as mulheres, nessa idade de 30 a 39 anos, por exemplo, não significa que ele vai morrer dali a um susto com um ataque do coração. Calma, né? Também não significa que se você está na faixa menor que você está livre desse tipo de acontecimento. Isso depende muito de fatores genéticos, de outros fatores populacionais, enfim, que levam em consideração a sua faixa, né, de tolerância a moléculas como o triacilglicerol no seu sangue. A gente associa nos exames essas concentrações à obesidade, consequentemente a doenças cardiovasculares lá na frente. Mas o fato é que tem indivíduos que têm uma tolerância maior a níveis mais altos de colesterol do que outros. Então o exame de sangue ele te dá uma referência, mas não é sentença de morte, né? Diga-se de passagem. Então muito cuidado com isso daí também. Né? Isso é um parênteses que eu estou chamando a atenção aqui, porque não é 8 ou 80. Tá? Outra coisa importante em relação a essas faixas de exame é que muitas dessas tabelas têm referência, são tabelas americanas ou europeias, onde os indivíduos têm um tipo de alimentação que é completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Então não tem uma tabela brasileira.
Tá? O indivíduo aqui tinha sua alimentação saudável, comia arroz, feijão, carne, uma certa quantidade disso tudo, e o indivíduo era saudável e tinha exames de sangue aí com valores que era dentro do que a gente se alimentava. À medida que a gente foi mudando nossa alimentação, né, a gente começou a apresentar nos exames de sangue esses valores mais alterados, então, se comparando muito mais a indivíduos de países industrializados, de países tidos como primeiro mundo, como Estados Unidos, União Europeia e tal, e agora a gente acaba também apresentando problemas relacionados a essa mudança no nosso tipo de alimentação, ou seja, isso inclui doenças cardiovasculares, diabetes, pela quantidade de açúcar, de porcaria, na verdade, que a gente anda ingerindo por aí. Então fica esse parênteses para você aí em relação à presença desses valores em tabelas nutricionais aí, que são muito importantes como referência, mas depende de indivíduo, cultura e alimentação. Seguindo adiante, temos as ceras, né? Outra classe de lipídios, né? Que são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, com álcool na sua cadeia longa, né? Que possuem função de proteção e lubrificação. Onde encontramos ceras? Olha, aonde? Nas colmeias de abelha. Então, aquela colmeiazinha que muitas vezes quando você compra mel, ela vem dentro do potinho, é muito bonitinha aquela casinha de abelha, aquilo na verdade é cera, né? Então aquilo é utilizado na colmeia para o indivíduo fazer lá, né, a impermeabilização, para fazer lá a estrutura onde a abelha vai botar o ovinho dela lá e vai surgir as novas abelhas, né? Para isso que serve. Então os lipídios que nós mostramos até agora tem sua classificação, né, como lipídios estruturais de membranas e como lipídios chamados lipídios da alimentação. Essa tabela que mostra para vocês os lipídios da dieta, né, que são os chamados lipídios de estoque ou lipídios neutros, são representados, como eu falei para vocês, pelo triacilglicerol com essa estrutura aqui. A outra grande classe de lipídios são os lipídios de membrana, representados pelos fosfolipídios e pelos glicolipídios, suas, digamos assim, essas derivações, né, com as cadeias de glicerofosfolipídios e esfingolipídios com sua estrutura, né, sendo mostrada aqui na nossa tabela em diante. Então, quando nós pegamos os glicerofosfolipídios, você tem, né, aquelas cadeias de ácidos graxos, onde você tem basicamente uma modificação aqui, ó, apenas nessa molécula aqui que pode ser substituída, né, nesse grupo aqui, perdão, por um ácido fosfatídico, por um fosfatidilcolina, por um fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, tudo isso aqui, ó, até por carboidratos associados, ó, isso são as classes dos glicerofosfolipídios. Então, só modificando essa molécula que está aqui, você tem um lipídio diferente. Eu acho que em nossas animações a gente tem as representações desses lipídios aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó, os fosfolipídios, né, com sua forma estrutural, tá? Em relação à presença de fosfolipídios, o grupo colina, o grupo fosfato, né, a molécula de glicerol e os ácidos graxos. Então tudo isso aqui, ó, faz a diferença entre os lipídios. Então no caso do fosfolipídio, representado pelo grupo colina, você muda isso aqui, ó, você tem um lipídio diferente, ó, olha que legal. Mudou a cabecinha do lipídio aqui, ó, né? Você tem basicamente um lipídio diferente, pode ser qualquer um desses aqui. Então isso dá mais uma diversidade para a classe de lipídios em relação só a presença de saturações e insaturações na cauda do ácido graxo. Agora a cabeça, o grupo ligado ao fosfolipídio, esse também faz grandes diferenças aí, como nosso slide mostrou, né? A cabeça do lipídio, a cauda do lipídio, como mostrei para vocês, e como eu falei para vocês, fosfolipídios são moléculas anfipáticas, né? Ou seja, tem um grupo polar, um grupo que solubiliza em água, e a cauda, independente da saturação e da insaturação, uma cauda apolar. Então, quando você coloca isso aqui, ó, em contato com a água, você forma então, olha, uma monocamada de lipídios chamada micela, né? Que eu estava devendo isso para vocês numa aula lá para trás em relação às moléculas de água, né? Em relação à configuração dessas moléculas quando em contato com a água. Então paga essa dívida, assim, digamos assim, da estrutura da micela que o pessoal não conhecia aí na presença de fosfolipídios, tá? Então, voltando lá para a nossa aula, né, esses grupamentos fazem com que você tenha uma maior diversidade nas cadeias dos lipídios. No caso dos esfingolipídios aqui, ó, esse grupo, né, pode ser substituído por diversos tipos de carboidratos, de monossacarídeos, né, ou disacarídeos, uma sequência complexa de oligosacarídeos formando, né, esses esfingolipídios, né. Isso é muito importante, por exemplo, para o reconhecimento biológico, né.
Olha a diferença entre o sangue A, o sangue B e o sangue O, né? Até aqui, ó, até a presença desses lipídios aqui, você tem, né, o sangue O. Aí no sangue A você tem um antígeno a mais, ou seja, um carboidrato, um monossacarídeo a mais, que é uma galactosamina. Acho que é isso, né? Não sei se estou enxergando direito, mas enfim. O sangue B é a galactosamina e no sangue A um outro carboidrato aqui que eu não estou conseguindo ler, mas é o que diferencia o sangue A do sangue B. E o sangue AB ele tem um pouquinho dos dois, né? Então os grupos sanguíneos são diferenciados pelo carboidrato que está associado ao lipídio, né? No caso a molécula de ceramida, como está sendo mostrado aqui, olha que interessante, né? E que moléculas, né, como os lipídios, né, como é que elas são metabolizadas, né? Como é que você quebra um lipídio liberando lá uma cadeia de ácido graxo, um pedacinho dele, né? Quando você fala do fosfolipídio, a molécula, a enzima responsável pela quebra do fosfolipídio é a fosfolipase. Aí tem vários tipos de fosfolipase. Fosfolipase A1, que quebra nessa porção, nessa cadeia, nessa ligação que está sendo mostrada aqui, a fosfolipase A2, aqui a fosfolipase C, aqui a fosfolipase D, aqui. Então todas as fosfolipases quebram o lipídio desmontando essa molécula inteira para que ela seja metabolizada, enfim. Por que eu estou falando de fosfolipase? Porque na nossa região, no nosso país como um todo, mas principalmente perto das serras, a gente tem umas cobrinhas aí, né, umas serpentes, né, que tem venenos cuja concentração dessas enzimas são muito grandes, né? Então, quando você pega uma cobra como a jararaca, né, que é uma serpente extremamente venenosa na nossa região, no veneno da jararaca, entre outras moléculas, temos diversas dessas fosfolipases, a fosfolipase A2, a C, a D. Então, uma picada de jararaca, ela tem como consequência, por exemplo, a dissolução de qualquer membrana, consequentemente qualquer tecido formado por fosfolipídios. Então é feio demais você ver uma picada de jararaca por ação das fosfolipases do veneno da jararaca, né? Então eu vim no laboratório e o pessoal estudava esse negócio aí, era muito interessante. Do veneno de cobra você retira uma série de medicamentos também para controle de pressão arterial, etc. A gente vai falar sobre isso no momento oportuno, mas fica a dica aí, né, que venenos de serpentes brasileiras têm perdão, diversas dessas fosfolipases que estão sendo mostradas aí. Existe uma sinalização associada também ao metabolismo de alguns lipídios, como o fosfatidilinositol, né? A gente vai falar sobre isso no momento oportuno, mas isso só para você saber que algumas enzimas, né, que quebram fosfolipídios, né, elas provocam uma sinalização com a ação de segundos mensageiros, como o cálcio, como o inositol, né, e acaba regulando o metabolismo de cálcio, ativação de proteínas quinases. Isso não faz muito sentido agora, porque a gente não tem conhecimento teórico para isso, mas lá na frente, quando a gente falar de metabolismo, isso vai fazer mais sentido. Mas só mostrando para vocês que isso aí existe, tá? Então, aqui eu mostro em função da quebra, né, de um fosfolipídio, a fosfolipase liberando então diversos grupos, e dentre esses grupos, né, também a ação disso no ácido araquidônico, nos leucotrienos, tromboxanos e prostaglandinas. Falamos sobre a prostaglandina em algumas aulas atrás, que é um lipídio que, quando trabalhado por uma enzima, ela causa sensação de dor. Enfim, vários desses lipídios associados a eventos fisiológicos que tem a ver com eles, com a estrutura deles. A gente vai falar disso também no momento oportuno. Só está aqui para que você saiba que isso existe, tá? E chegamos, né, na tal molécula de lipídio demonizada ao longo da história, que é o colesterol. O colesterol ele vem de uma estrutura, de um esqueleto esteroide e dá origem aos chamados hormônios esteroides. Por isso o colesterol é extremamente importante, porque sem colesterol você não faz testosterona, hormônio masculino, estradiol, hormônio feminino, cortisol e aldosterona, hormônios relacionados ao metabolismo aí, a pressão sanguínea, a presença de sal, depuração de sal, a prednisolona também, enfim, são muitos hormônios, tá? Então isso tudo vem do nosso esqueleto esterol, do hormônio esteroide. O esterol, né, o colesterol é um hormônio, um lipídio de membrana que gera esses hormônios aí. Sua forma estrutural está sendo mostrada aqui, ó. Isso aqui é o colesterol, tá? Em função desse esqueleto básico aqui, né, que é o esqueleto esteroide, você tem
né, no próprio colesterol, a fabricação de hormônios masculinos e femininos, ó, o estradiol, né, para que vocês olhem aqui em relação ao colesterol, você tem uma pequena reação que transforma isso em estradiol, testosterona, também a testosterona e o estradiol são muito parecidos. Tem uma enzima chamada aromatase que transforma um no outro. Em peixes isso é muito comum, você transformar um hormônio no outro. O peixe que era do sexo masculino passa na mudança de sexo em função de uma presença, de uma pressão populacional, da falta de nutrientes, enfim, ou da ausência do outro indivíduo do outro sexo, para que a população consiga digamos assim, sobreviver, né? Isso uma produção populacional. Num indivíduo cheio de fêmeas, a fêmea dominante passa a produzir testosterona em função da presença da aromatase, então ela transforma estradiol em testosterona. E a fêmea, agora, que tem uma genética, né, de fêmea, mas passa a produzir um fenótipo masculino, ela fecunda as outras e o indivíduo agora, a população passa a existir. Na natureza, a mudança de sexo ela era normal em insetos, em peixes, em anfíbios, né? Então não é nada de muito novidade, né, para a natureza, tá? Então fica aí a dica para que vocês fiquem sabendo que isso já existe, ó, de longa data, isso é muito comum no mundo animal, tá? Então, voltando à nossa aula, a gente vai falar sobre os sais biliares, né? Olha só, também vem do colesterol, do esqueleto esteroide, a formação da bile. A bile, né, que é secretada pela vesícula, estocada na vesícula biliar, secretada, se não me engano, eu acho que é pelo pâncreas, essa fisiologia eu não sei, mas ela é secretada pelo pâncreas, estocada na vesícula biliar e utilizada e jogada lá no intestino para quê? Para que você transforme gotas grandes de lipídios que vêm da dieta em gotículas menores, o efeito de emulsificação e digestão dos lipídios. É a bile que faz isso, né? Os sais biliares são formados a partir da molécula de colesterol, para quem não sabe, olha que legal. Então, e fora os derivados de isoprenóides, né? Ou seja, vitamina A, vitamina K, perdão, vitamina E, que a gente estava mostrando no slide anterior, né? Então, são todos lipídios, né, associados a diversos grupos, vitaminas, associados a grupos prostéticos de enzimas mitocondriais, tudo isso é lipídio. Então, se você não se alimenta do lipídio, meu amigo, você não faz essas moléculas. Se você não faz essas moléculas, você não consegue sobreviver. Então, o lipídio é importante. Essa é a lição que eu quero deixar para vocês aqui. Não demonizem os lipídios, você precisa dos lipídios, tá? Então, como eu falei, pode ser que uma literatura lá na frente me prove do contrário, mas o que era molécula tóxica, molécula que faz mal à saúde lá nos anos 60 e 70, agora são moléculas que são inclusive utilizadas em dietas tidas como dietas só à base de lipídios, diferente das low carb, onde você retira praticamente todo o carboidrato. Essas chamadas cetogênicas para a formação dos corpos cetônicos ou lipídios de cadeia média e curta, esses são essenciais, digamos assim, para a perda de peso. Você come lipídio para perder peso. Isso faz sentido? Ainda não, mas lá na frente, nas nossas aulas de metabolismo, isso vai fazer todo sentido. Então aqui nós terminamos com os lipídios, falando sobre todas as grandes macromoléculas que nós observamos no nosso curso. Então, daqui para frente, a gente vai falar basicamente como metabolizar essas moléculas, tá? Então, até aqui falamos sobre estrutura e função das grandes macromoléculas no nosso curso e foi um prazer enorme falar sobre isso para vocês. Agora entraremos em metabolismo de açúcar, falando sobre glicólise, gliconeogênese, metabolismo do glicogênio, a glicogenogênese, a glicogenólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, beta-oxidação e biossíntese dos ácidos graxos, ciclo da ureia, entre outras, e metabolismo de aminoácidos, né? Reações de transaminação, desaminação e a integração do metabolismo, como nós conhecemos, onde tudo isso vai funcionar junto, ao mesmo tempo e agora. Agora não, daqui a pouco. Então, fico por aqui, um grande abraço, tamo junto, valeu, um beijo enorme para vocês. Fui, tchau, tchau.